Dicas do Autor. E agora, no quadro Dicas do Autor do Revista Justiça, eu converso com o Dr. Rodolfo Pamplona Filho. Ele que é juiz do trabalho e professor universitário. Ele é um dos autores do livro Manual de Direito Civil, pela editora Saraiva. Dr. Rodolfo Pamplona, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. É um prazer enorme estar com vocês e estar aqui falando para os nossos ouvintes da Rádio Justiça sobre um livro muito querido para todo o Centro Sector. Nesse livro escrito também em parceria com Pablo Stouze, Dr. Pablo, como surgiu essa ideia, Dr. Rodolfo? Eu e Pablo já temos uma parceria de anos, né? Essa parceria começou em 2002 e nós fizemos uma coleção completa de direito civil, chamada Novo Curso de Direito Civil pela Saraiva. Uma coleção que tem 7 volumes abrangendo todo o direito civil, parte geral, obrigações, responsabilidade civil, contratos reais, família e sucessões. Só que nós vimos que houve uma grande modificação no mundo do direito e também nos estudos de direito, nas faculdades, nos cursos preparatórios, na prática. E as pessoas cada vez mais clamavam pela existência de um volume único, um livro que pudesse trazer todo o conteúdo fundamental do direito civil em uma única obra. E foi o desafio que nós nos propusemos a fazer e lançamos esse livro que se tornou um dos mais vendidos do Brasil. E, doutor Rodolfo, como é conseguir preencher um livro com mais de 1000 páginas de tanto conteúdo? Exatamente. A gente fica brincando, né, que é um livro com um grande conteúdo e também um instrumento de defesa pessoal, porque ele é realmente pesado, mas ele tem tudo, né? Qualquer estudante que queira fazer o seu curso completo de direito civil pode se debruçar sobre o livro. O profissional que atua na área, o advogado, o magistrado, o representante do Ministério Público, precisa saber, fazer uma revisão e especificamente lembrar quais são os dispositivos básicos de todos os institutos do direito civil brasileiro, ele encontrará neste manual. Ao todo são 1.696 páginas do Manual de Direito Civil. Eu estou conversando com um dos autores dele. O nosso convidado hoje é o professor Rodolfo Pamplona Filho. Professor, conte para nós então. O jovem, a pessoa que está se preparando, o operador do direito em si, como ele faz as suas buscas nesse livro? Ele, uma das grandes trunfos do livro, é um índice absolutamente minucioso, em que você vai seguir cada uma das etapas da codificação civil brasileira, inclusive também a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil, também é comentada na sua redação mais recente. Então nós começamos explicando a lei de introdução às normas do direito brasileiro, aí depois vamos trabalhar os conceitos fundamentais de parte geral, ou seja, de personalidade jurídica, pessoa física, o nascituro, pessoa jurídica, os direitos da personalidade, aí vamos compreender os fatos jurídicos e aí verificar também prescrição e decadência, para entrar na parte de obrigações. E aí vamos ver toda a disciplina codificada de obrigações do direito brasileiro, preparando para explicar contratos. Fazemos toda a explicação da principiologia e dos principais dispositivos sobre a teoria geral dos contratos e analisamos absolutamente todos os contratos codificados. Depois teremos a parte do direito às coisas, dos direitos reais, verificamos propriedade, posse e todos os direitos reais de garantia. E, finalmente, arrematando, temos toda essa complexa gama das relações de família e também de sucessões. O livro passa a vida do ser humano. O professor Miguel Reale tinha uma frase dizendo que a Constituição, o Código Civil é a Constituição da vida privada. E, de fato, junto com a Constituição, o Código Civil, ele rege nossa vida desde antes de nascer, quando disciplina as regras do nosso foro, até depois de morrer, no trato das sucessões. Tudo isso é abordado e explicado minuciosamente nos índices e nos capítulos. E o livro começa, professor Pamplona, com a parte hermenêutica. O operador do direito, o estudante, ainda encontra muita dificuldade com a hermenêutica jurídica? Tradicionalmente sempre tiveram. E interessante que essa não é uma preocupação nova, é uma preocupação antiquíssima. Se nós formos consultar, por exemplo, o Código Civil Alemão, o BGB, é de
1896. Ele tem uma parte que ele chamava de introdução ao direito civil, a introdução ao Código Civil, que trazia as regras principais de hermenêutica, de interpretação, de integração, de claridade, eficácia das normas. Tudo isso, né, foi preocupação desde o século XIX. Na nossa codificação brasileira, isso, nosso primeiro código de 1916, isso estava lá também como uma introdução ao Código Civil, né, e que depois foi substituída por um nome mais técnico, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tudo isso é explicado minuciosamente no livro. Estou conversando no quadro Dicas do Autor de hoje com o Dr. Rodolfo Pamplona Filho, autor do livro Manual de Direito Civil, que ele escreveu junto com o Dr. Pablo Stolze. Seguindo aqui o índice do livro, o senhor já falou da parte hermenêutica, mas eu vejo que ele trata de assuntos específicos, até sobre direito de vizinhança, professor. Exatamente. A parte de direito de vizinhança é uma das partes mais importantes de repercussões práticas do chamado direitos reais, ou direito das coisas. É justamente no estudo das relações de posse e propriedade que nós trabalhamos esse tema do direito de vizinhança e verificamos as principais polêmicas. Nós trazemos no livro tudo o que está no Código Civil. Mas, claro, não nos limitamos a ele. Então, há questões, por exemplo, do morador, do vizinho, do condômino, antissocial, questão que muitas vezes, hoje, se clama por uma disciplina, às vezes, diferenciada que está no Código. Tudo isso é ali abordado. E o direito de família, professor Rodolfo Pamplona, tivemos até um caso recente de uma decisão sobre um casamento putativo. O senhor pode explicar para nós esse plano de validade do casamento putativo e o que é? Claro, o casamento putativo é aquele casamento que, do ponto de vista formal, não atende aos requisitos de validade. Então, ele não pode ser considerado válido. Mas por quê? Porque se uma das partes estava de boa fé, os efeitos decorrentes dessa relação é considerado. É um instituto muito importante, mas que teve talvez uma importância destacada ainda mais no passado, quando discutimos, não tínhamos ainda no sistema anterior de divórcio e as novas formas de construção de família. Então, a pessoa precisava fazer isso para a legitimação dos filhos, para a verificação de determinados aspectos patrimoniais. Hoje, a questão do casamento putativo tem uma referência histórica fantástica e também efeitos decorrentes de um dos princípios mais importantes do Código Civil, que é o princípio da boa-fé. A boa-fé objetiva, a observação do que ordinariamente acontece. Eu costumo dizer publicamente que o direito ele serve primordialmente para duas coisas: manter a paz com a segurança jurídica e garantir a boa-fé. Com isso, a gente consegue realmente entender a finalidade do direito. E, professor, o senhor pode explicar para nós, dar um exemplo do que vem a ser um casamento putativo? Por exemplo, do casamento putativo, nós podemos imaginar aquela situação do indivíduo que casa com o outro, mas esse que casou já tinha um casamento anterior, seu divórcio não tinha sido homologado, mas ele se mudou de cidade, estava com outros documentos, estavam dados, e de repente casa com alguém, porque está com uma outra documentação, nenhum tipo de registro, e essa pessoa de boa fé, né, muda nome, faz determinados negócios jurídicos já na condição de casada, e de repente descobre que o seu cônjuge já era casado. E aí o que é que faz? Anula tudo? Não. Temos uma modalidade de casamento putativo, ou seja, um casamento que a aparência social de casamento mesmo não sendo válido. Então vai se declarar a invalidade do casamento, mas alguns efeitos serão reconhecidos, serão validados justamente pela boa-fé. E já que estamos falando de casamento, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do capítulo que trata de sucessões. Pois não. Falar de sucessões é falar, né, sobre alguma coisa que a maior parte das pessoas tem medo, né? A expressão, a indesejada das gentes. Falar da morte é algo que soa até estranho e contraditório na vida, não é mesmo? Por quê? Porque a morte talvez seja a única certeza que todos temos, independentemente de credo. Mas nós muitas vezes temos o pudor de falar da morte. E especificamente compreender o sistema brasileiro de sucessões é fundamental. Por quê? Porque todos
nós morreremos. E todos nós temos que saber quais são os efeitos sucessórios, quais são os efeitos patrimoniais, a discussão sobre a herança legítima, a discussão, obviamente, sobre a partilha de quem tem uma sociedade conjugal, fazendo a separação, preservando-se a ameação e depois verificando o que é que pode ser disponível ou não. É interessantíssimo falar como o sistema brasileiro ainda tem tantas regras sobre testamento, mas nós ainda não temos uma cultura de fazer testamento. Penso aqui para o ouvinte que está nos ouvindo, dizendo quantas pessoas você conhece que tem testamento, e há tantas disposições sobre isso. E quando nós falamos sobre sucessões, nós podemos abrir horizontes até para falar de outros elementos que muitas vezes nem são testamento em sentido próprio, mas que são tratados como diretivas de última vontade, o chamado testamento vital, a ideia da pessoa decidir como quer ser tratado nos seus últimos momentos, né? Tudo isso é algo que busca preservar a dignidade do indivíduo. É morrer e viver com dignidade. E professor Rodolfo Pamplona, temos aqui capítulos como corretagem, transporte, seguro, constituição de renda. É um trabalho muito amplo, por isso que é realmente uma enciclopédia do direito civil. O senhor concorda com isso? Sim, concordo, porque a intenção foi essa, que o leitor, a leitura tivesse em um único volume todo o conteúdo fundamental do direito civil. Todas essas modalidades contratuais que você mencionou são modalidades contratuais que estão no Código Civil e as pessoas precisam compreender porque elas vivem no nosso dia a dia. Eu estou dizendo que o contrato é um dos instrumentos mais importantes. Você, meu ouvinte que está nesse momento, você já deve ter celebrado ou executado diversos contratos no dia de hoje. Quando você foi e pegou o transporte público, fez um contrato de transporte, comprou um lanche na cantina, uma compra e venda, você mora de aluguel, está no contrato de locação, você está na escola, está verificando a execução do contrato de prestação de serviços. Note quantas modalidades contratuais são exercitadas e celebradas no nosso dia a dia, e às vezes nós nem compreendemos isso. Esse é um elemento importantíssimo, talvez um dos capítulos mais profundos e abrangentes da nossa obra, porque nós realmente não deixamos passar nenhum dispositivo do Código Civil. Eu quero agradecer a participação no quadro Dicas do Autor de hoje, do Dr. Rodolfo Pamplona Filho. Ele que é juiz do trabalho e professor universitário, um dos escritores do livro Manual de Direito Civil, pela editora Saraiva. Ele escreveu esse livro junto com o Dr. Pablo Stouzy. Dr. Rodolfo Pamplona, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Eu é que agradeço. Falar na Rádio Justiça é sempre para mim uma honra, porque vocês prestam um enorme serviço à nossa comunidade. E servir ao cidadão é uma obrigação. Quem não vive para servir, não serve para viver.